pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um webinar no canal da Macrosystem no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo e fique sempre atualizado de tudo que acontece no mundo contábil. Para quem não me conhece, sou o Vinícius Seabra, responsável pelo departamento comercial da Macrosystem, e hoje vou conduzir o nosso bate-papo com duas pessoas que sabem tudo sobre ECD e ECF. O primeiro convidado é contabilista, consultor tributário, pós-graduado em planejamento tributário, auditoria e gestão tributária, mestrando auditoria e gestão tributária. Há 32 anos na área contábil. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar, Evarley. Boa tarde, tudo bem? Como vão vocês? Bem, Vinícius? Prazer estar com vocês para falarmos um pouco sobre ECD, sobre ECF, para que nós possamos cumprir mais uma vez a obrigação como é determinado pelo legislador, para que a gente não tenha nenhum susto, nenhuma dificuldade para essas situações. Falar como é difícil, mas temos como fazer com tranquilidade. Legal, legal. O segundo convidado é formado em recursos humanos, pós-graduado em gestão contábil, auditoria e controladoria. Consultor terceirizado em escritórios contábeis há 9 anos. Seja muito bem-vindo, Guilherme Tibúrcio, e fique à vontade para se apresentar. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Evarley. Com muito prazer eu estou aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre ECD e ECF, que são duas obrigações acessórias de bastante importância, no cenário atual que nós estamos vivendo aí. Então, assim, vamos trocar ideias, vamos trocar experiências, vamos conhecer mais um pouquinho dessas duas obrigações acessórias que são muito importantes na vida do contabilista. Isso mesmo, falou tudo, Guilherme. Bom, muitos de vocês já sabem o que é ECD, o que é ECF, mas para iniciar esse bate-papo, gostaria que vocês explicassem para quem não sabe, ou às vezes vai entregar a primeira vez, o que é um ECD e o que é um ECF. Bom, vamos aqui esclarecer sobre essa estrutura. Quando falamos em ECD, popularmente conhecido como SPED contábil para as sociedades. O SPED contábil ele foi instituído para nós em 2007, quando o governo começou com seus projetos de formatação digital. Então, essa obrigação, ela nasceu, a princípio, com uma intenção e ela caminhou hoje para um outro patamar. Quando falamos em ECD, o que nós estamos falando? Alguns falam assim, ECD é o meu diário. Bom, a ECD não é o meu diário. O diário que eu tenho, popularmente, feito ali no livro, como começamos lá na época do início da contabilidade, nós começamos a fazer esse livro manuscrito, depois passamos para processos mecanizados, processos informatizados, hoje no formato digital. O que nós temos? O meu livro diário não está extinto. E alguns acham o seguinte, minha ECD é meu diário e acabou o diário. Não, calma aí. A ECD, ela representa um arquivo de dados os quais tem tudo aquilo que a minha contabilidade tem. Se eu pegar o meu diário, tudo que o meu diário tem, esse arquivo tem, e tem coisas a mais. E no meu diário, normalmente, eu não levaria, porque eu não tenho exigência, não tenho obrigação. Então, ECD é uma formatação a qual nós pretendemos atender ao lado fiscal. Não esqueçam, eu não estou falando do diário. O meu diário ele continua existente com uma exigência civil. Pegamos a lei civil e não transformou o meu diário normal de escrituração contábil em uma ECD. Ela, inclusive, continua exigindo que eu tenha um livro. Se eu pegar a minha legislação trabalhista, ela não absorveu a minha escrituração contábil, meu livro diário. Eu continuo tendo livro. Qual as grandes vantagens que isso trouxe para mim? É que eu não tenho mais uma necessidade
de levar esse livro a um registro. E aí, todos aqueles clientes, outros, que necessitam, muitas das vezes, das minhas demonstrações contábeis e com relação aos termos de abertura e reunião do meu livro, passaram a encampar essa ECD como os instrumentos que suprem essa necessidade de registro. Mas, lembro, eu continuo tendo o diário, só que ele não vai estar mais impresso, ele vai estar em formato de qualquer linguagem de imagem que você queira fazer. Meu diário vai estar em PDF, meu diário vai estar em JPG, pode ser QRL, XPS, você vai decidir sua linguagem de imagem. Eu continuo tendo o livro no formato tradicional, não impresso em papel. Ou seja, ele vai estar lá com o termo de abertura, com os lançamentos, com as demonstrações, o termo de encerramento. Se alguém me solicitar meu diário, eu tenho que apresentar. Pode ser que esse alguém, no lado civil, no lado trabalhista, aceite o SPED contábil para suprir, uma vez que o SPED contábil tem tudo que aquele livro tem e mais alguma coisa. Eu costumo dizer o seguinte: o SPED, ele não substituiu totalmente o meu livro, porque ele tem um atendimento pleno quando falamos em parte dos entes tributantes. Quanto à nossa ECF, a escrituração contábil fiscal, ela veio para substituir para nós, lá no ano de 2014, a nossa declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que era chamada Declaração de Apuração de Imposto de Renda e Informações Econômicas da Pessoa Jurídica, nossa famosa DIPJ. Porque o governo precisava implementar o seu projeto digital e, dentre eles, ele gostaria que tivesse um link entre a minha ECD e a minha ECF. E aí ele instituiu essa estrutura, de forma que ela se transformou num instrumento, como é intitulado, Escrituração Contábil Fiscal, aonde dados da minha contabilidade são derramados dentro dela, para que então ali eu apresente a minha tributação, imposto de renda, contribuição social, e apresente demais informações. Lógico que eu costumo brincar sempre com o contabilista. A gente vai ter saudade de certas coisas e a gente não sabia, né? O pessoal fala assim, DIPJ dá muito trabalho de fazer. Bom, ECF é 15 vezes pior, porque as regras validadoras são piores. Eu brinco hoje que eu tenho saudade de DIPJ. Aí todos falam assim, mas DIPJ era ruim. Pô, eu tenho saudade da época que eu datilografava a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Não tinha nada para validar, quem validava era eu. Então, hoje nós passamos por um sistema de mais trabalho. Mas são duas declarações que têm totalmente o seu vínculo com aquilo que é a minha escrituração contábil. Legal. Ô, Guilherme, você quer comentar? Como o Evaldo comentou brilhantemente com a gente a respeito, né, da dificuldade que é ECF, quando a gente vai pegar, olhar todos os registros, a parte B, né, as informações, né, principalmente de imposto de renda, os valores, né, os campos corretos, são muito mais validações. Então, o pessoal reclamava da DPJ, quando foi para a ECF, teve um pouquinho de dificuldade, até mesmo por desconhecer um pouco os campos, né? É verdade. Bom, e aí, quem que está obrigado a enviar, então, o ECD e o ECF aí nesse ano agora, de 2020, e qual que é o prazo para entrega? Bom, falamos em questão de obrigatoriedade, o legislador não trouxe nenhuma novidade nesse aspecto para o nosso ano de entrega 2020, relativa ao ano calendário 2019. Continuamos com a exigência das pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, na exigência da apresentação da ECD. Com relação às pessoas jurídicas que tributam-se pelo lucro presumido, essas pessoas, elas têm lá estabelecido na legislação se elas optam por escrituração contábil ou livro caixa. Se eu optei por ter escrituração contábil, eu tenho a obrigação de apresentar a ECD. Se eu não
optei por ter escrituração contábil, eu vou trabalhar com o livro caixa. Mas vale uma lembrança importante, que a Receita Federal sempre observa. Se a empresa distribuir lucros, cujo lucro distribuído exceda a base do imposto de renda presumido, deduzido dos impostos, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, se o valor distribuído exceder a essa base líquida, ele não poderia ter optado pelo livro caixa, ele teria que ter escrituração contábil. E aí, por sua vez, sujeita-se a exceder. As pessoas jurídicas imunes e isentas de tributação, elas têm a obrigação de apresentar, se no ano de 2019, suas receitas relativas ao seu objeto ultrapassaram a 4.800.000. Pessoas jurídicas, logicamente, inativas, não tem movimentação contábil, não tem ECD a apresentar, porque eu não consigo gerar uma ECD sem dados, sem lançamentos. Ela não me permite gerar. Uma pessoa jurídica que seja optante pelo Simples Nacional, ela não tem a obrigação de apresentar a ECD. Qual a única situação que essa empresa talvez apresentaria? Se ela, porventura, for uma pessoa que tem investimentos do chamado investidor anjo, que é a permissão criada pela nossa legislação do Simples Nacional, de eu receber recursos de terceiros que queiram investir na minha empresa sem participar do capital. Então, se eu tenho valores de investidores anjo, eu sou obrigado a apresentar a minha ECD. Bom, eu sempre falo ao contabilista, meu amigo, é preferível você hoje apresentar um SPED contábil para aquela empresa que possui escrituração contábil do que você falar hoje em livro diário. É um trabalho de levar registro, taxa de órgão para registro, guarda desse livro sobre a sua responsabilidade. Porque hoje apresentar um SPED contábil, ele não me gera nenhum acesso antecipado à fiscalização, como alguns preocupam, porque a fiscalização, antes de acessar meu arquivo de SPED contábil, ela deve me comunicar. Ela vai pegar aquele arquivo para qualquer fiscalização. Então, não há nenhum avanço estrondoso na preocupação de apresentar um SPED contábil e ser fiscalizado com facilidade. Isso não é um problema. Então, eu tenho somente a ganhar. Mesmo que eu seja uma pessoa jurídica que tenha registro em cartório, não passo pela necessidade de registro dessa estrutura. Tá? Importante frisar o seguinte: prazo de entrega da ECD é, normalmente, 31 de maio. Tendo em vista a pandemia, o governo prorrogou nossa entrega para julho. Quem, porventura, não está obrigado a entregar a ECD, eu posso entregar em qualquer data, sem se sujeitar à penalidade. A penalidade, ela só existe para quem, porventura, estiver obrigado à apresentação. Então, no Simples Nacional, eu não preciso me desesperar. Lógico o seguinte, existem as regularidades e exigências que a legislação civil impõe. Prazo para você registrar livros, demonstrações, questão de reuniões de sócios. Eu tenho prazos para isso. Mas eu não tenho a preocupação da data de envio disso se eu não estou obrigado. Tá? Então, só para frisarmos aqui que sempre surge a dúvida, para facilitar, empresas do Simples Nacional não têm a obrigação de apresentação, as empresas do lucro presumido, se optar por livro caixa, não têm a obrigação de apresentação, e as empresas imunes e isentas de tributação, faturamento acima de 4.800.000 e a sua obrigatoriedade. Quando já olhamos para a ECF, a história é diferente. Se eu sou lucro real, se eu sou lucro presumido, se porventura eu sou lucro arbitrado, se porventura eu sou uma pessoa jurídica imune ou isenta de tributação, estou obrigado a apresentar a minha ECF, a minha escrituração contábil fiscal. Essa apresentação, ela deve ser feita até o dia 31 de julho. Não vamos falar agora em prorrogação, até porque estamos aí a 1 mês e 20 dias da sua apresentação. Então, nós temos aí 50 dias para falarmos em apresentação. Talvez o governo, pelas questões da pandemia, como durar, pode prorrogar para nós.
mas prefiro não contar com isso. E aí eu fico preocupado com as apresentações, que é pelo seguinte, a gente fica com duas obrigações, a princípio com a mesma data. E eu não sei se o contabilista vai conseguir cumprir essas duas na mesma data. Então, eu, como meu escritório contábil, pontuei para o meu pessoal, falei o seguinte, olha, nós temos que fazer a CD até o dia 15 de junho. Tudo encerrar, para que eu não tenha nenhuma preocupação para a SEF, porque o pessoal relaxa, né? Ah, prorrogou, ufa! Recebi vários contatos de contabilistas, graças a Deus que prorrogou. Não sei se é graças a Deus, não, porque você vai deixar para juntar com a outra declaração. Então vai virar confusão. Então, cuidado com isso. Vão ser duas, né, Valei? Quem, Guilherme? Vão ser duas declarações que você vai entregar, né? Exatamente. Né? SCD e ECF. Então não podemos bobear com isso. É uma preocupação. E maior ainda a nossa preocupação, meus amigos, é com relação à penalidade. O governo, no ano passado, fez uma mudança da penalidade. E as nossas penalidades, hoje, tanto para ECD quanto para ECF, elas estão vinculadas à minha receita bruta. O que para alguns pode ser uma multa de ninharia, para outros pode ser uma multa que é uma fortuna. E para o contabilista hoje, que trabalha de forma independente, que é autônomo, hoje não pode pensar em qualquer valor que seja ninharia, hoje faz diferença no nosso faturamento do dia a dia. Mas o que nós temos hoje? O legislador estabelece, caso eu apresente a minha ECD, caso eu apresente a minha CF em atraso, multa de 0,02%, ou seja, 2 centésimos percentuais, tá, sobre a minha receita bruta. Multa essa limitada a 1% da minha receita bruta. Então, imagine o seguinte, estamos falando de uma empresa que faturou 5 milhões de reais no ano. 1% é 50 mil. É muita grana. Muita grana. Tá? Eu não tenho condição de bancar um negócio desse. Se eu pudesse, estaria feliz. Mas não tenho condição. Bom, muitas das vezes, para cumprir a obrigação no prazo, costuma-se muito enviar aquele arquivo meia-boca. Não podemos esquecer, às vezes o contabilista tem uma dificuldade de encerrar em função da empresa, às vezes o próprio contabilista se enrolou no dia a dia do seu trabalho, e aí entrega na base do afogadiço no meia-boca. Bom, nós temos uma penalidade. Um arquivo incompleto, inexato, ele tem penalidade. Então, quando você fala que o arquivo está inexato, ele não está como pede a legislação, multa de 0,5% da receita bruta. Também é bem pesado, limitada a 1%. Se o meu arquivo está incompleto, estão faltando dados, não preenchi todos os registros, multa de 5% do valor que está omitido naquela estrutura. A multa também limitada a 1%. O que é muito comum? Muito comum, meus amigos, você pegar a SF e a SF está incompleta. Não se preocupam em preencher uma SF complementando informações de bloco X e bloco Y, que são as informações econômicas, que são as informações gerais da empresa. Não preocupe em preencher. Posso tomar uma penalidade à toa. Você pega uma ECD, é muito comum, o arquivo está sem a DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, vou tomar multa de 5% dos valores que não estão ali, que é o PL da empresa. Então, cuidado nosso, as penalidades não são pequenas. Apesar de eu escutar no mundo contábil o seguinte, não é da lei, a multa não está chegando, não. Não sei que dia que vai chegar. Tá? Tem muita coisa que não está chegando e de repente está chegando. Tá? A Covid chegou rapidinho. Mais rápido que a gente esperava. Então, não podemos bobear com isso. Então, temos aí as pessoas obrigadas. Só um resumo aqui na SF, logicamente, se a minha empresa é inativa, não existe SF. Não há apresentação. Nós temos, com relação à SF, nós temos pessoas jurídicas que elas, prefeito de uma SF, não tem personalidade jurídica.
então eu não preciso apresentar. Mas uma ECD existe. Então, você imagina o seguinte, tem aquelas pessoas jurídicas que são consórcios de empresas. Consórcios de empresas, eles apresentam uma ECD, mas eles não apresentam uma ECF, não estão obrigados. Um condomínio de edificação, ele faz uma escrituração contábil, ele, por caso, apresenta uma ECD, mas ele não está obrigado a uma ECF. Então, nós temos algumas diferenciações aí em relação a algumas pessoas na obrigação. Sobre a assinatura da empresa, qual o procedimento necessário com um certificado digital e quem é o responsável por essa assinatura? Bom, nós estamos falando em escrituração contábil e escrituração fiscal. Sem dúvida nenhuma, todas as duas têm que ter uma assinatura, o contabilista. Agora, ambas têm que ter uma segunda assinatura, que é a assinatura, normalmente nós íamos colocar aqui a assinatura do administrador. Hoje posso falar na assinatura relacionada com a empresa, ou posso falar de um procurador. Esse assunto assinatura digital, Vinícius Guilherme, eu falo que é um assunto muito polêmico no meio contábil. Há aqueles empresários que falam que o problema de assinar isso é do contador, ele se vira, aí muitas vezes não para o contador assinar. Existe lá a questão do empresário que fala assim, não, tudo bem, eu vou assinar, mas o meu certificado não fica com você. Tá? Então, há uma série de polêmicas em relação a isso. Bom, vamos falar na assinatura no olhar fiscal e vou falar de assinatura no olhar de responsabilidade civil. Duas coisas. Na questão fiscal, ambas as escriturações, eu preciso de uma assinatura de alguém representando a empresa. Esse representante pode ser o administrador da empresa, não tem que ser exatamente aquele que está lá vinculado à Receita Federal, pode ser qualquer administrador da empresa, pode ser, porventura, uma assinatura com o certificado do CNPJ da empresa, podemos ter um procurador, pessoa física que assinaria essa situação, mas o contabilista. Lembro que a ECD, se eu for assinar com o administrador, recomenda-se que observe perante o contrato ou estatuto da empresa quantas pessoas devem assinar aquilo. Às vezes as assinaturas são conjuntas, conjunta de 2, 3, eu preciso observar isso, não só uma única pessoa. Tá? Então, cumpro nessas condições. Certificado A1, certificado A3, sem restrições maiores aí. Tá? Bom, eu fico preocupado com o lado civil. Tá? Em duas questões. Uma primeira preocupação, as pessoas falam, eu vou assinar a ECD, que é o diário com certificado da empresa. Bom, com o certificado da empresa, você vai falar quem assinou foi a empresa. Então, se tiver algum erro naquele ato ali, vão recorrer em cima da empresa e não em cima do administrador. Eu, numa preocupação de responsabilidade, eu sempre gostaria de assinar o diário junto com o administrador, que é a pessoa que assina, que fala que ele praticou aqueles atos e fatos. Porque muitas vezes não é a empresa que faz a prática. A empresa não tem existência física de cumprir a sua vontade exercida por alguém. Eu prefiro nessa situação. Quanto à escrituração fiscal, eu não tenho uma preocupação da assinatura da empresa. Quando nós falamos em assinatura pelo contabilista, por procuração, eu fico mais preocupado ainda, porque o contabilista, ele se reveste de mais obrigações. Então, ele parte com uma obrigação em que ele, porventura, vai se responsabilizar pelos atos que estão lá, porque se ele assina aquele livro, ele está assinando como uma pessoa que tem conhecimento ou praticou os atos que estão no livro. Então, se houver alguma irregularidade nos atos praticados, o contabilista se solidariza.
a mesma coisa vai caminhar para a linha fiscal. Ele vai se responsabilizar por aquela situação. Então, imagine o seguinte, chega um fiscal e fala para você o seguinte, apuramos que nessa empresa tem omissão de receita. O contabilista vai falar? Não, eu não sei disso não, hein? Bom, você tem ciência sim, porque você tem ciência de todos os atos da empresa, você assinou o diário dela, então você tem certeza de tudo que ela praticou. E você falou na parte fiscal dela que esse é o faturamento tributável. Então, eu aumento a minha responsabilidade civil. Eu não gostaria que isso acontecesse com o contabilista, mas assinatura eu falo que deixa o contabilista à vontade para resolver o que ele vai agir aí juntamente com o empresário na questão da assinatura. Até uns anos atrás, né, teve uma polêmica da questão que eles iriam tirar a assinatura do sócio, ficar só com a assinatura A1 do empresário. Aí o pessoal não estava conseguindo, porque uma versão do ECD cobrava a assinatura do sócio. Aí sai uma outra versão do ECD falando que só iria ser a assinatura da empresa, a assinatura, no caso, A1, o SNPJ, né? Aí o pessoal procurou o TFC, procurou a Receita Federal, que manteve o A1 e o A3, você pode entregar um ou outro, ou até mesmo os dois, né, Vale? Sim, sim. E como que funciona o processo de substituição de livros? Bom, isso é questão outra. Nós temos que tomar os devidos cuidados com as normas de contabilidade. Porque é o seguinte, nós não podemos pensar em substituir uma ECD cuja substituição ela implique em mudança de dados contábeis, ou seja, lançamentos. Isso eu não posso pensar em hipótese alguma. O legislador ele não vai me permitir essa situação. Tanto que as regras tornaram mais rígidas nos nossos 2 últimos anos, onde o legislador instituiu a obrigatoriedade de eu preencher um termo de solicitação de substituição, que é o registro J801, onde nesse registro eu preciso identificar qual é o motivo que eu levo a substituir a minha escrituração e identificar em quais locais da minha escrituração eu tenho irregularidades. Então, se porventura eu detectei que o meu arquivo entregue ele tem irregularidade contábil, o que diz a nossa norma de contabilidade? Eu devo ir até o ano seguinte e fazer lançamentos de ajuste exercício anterior, que inclusive ele passou a exigir que na minha estrutura da ECD, esses lançamentos eles têm que ser identificados com um tipo de lançamento diferenciado. Ele intitula agora de lançamento tipo X, porque eu tenho o lançamento normal, que é o lançamento que eu faço para os atos e fatos que ocorreram de normalidade na minha empresa dentro da competência. Eu tenho os lançamentos de natureza X, são os lançamentos de encerramento, e ele agora pede o lançamento X, que é o lançamento de ajuste de exercício anterior. Às vezes, a minha contabilidade, ao ser encerrada, não cumpriu bem o princípio de competência, porventura faltou algum dado, ou houve alguma irregularidade em valores. Passou o estoque, mas o estoque estava errado. E agora o valor do estoque é outro. Bom, eu não tenho como mudar o meu diário. Eu vou ter que voltar e proceder o registro no ano subsequente. Eu não posso substituir para isso. O sócio esqueceu de mandar uma nota de um carro que ele comprou na empresa. Olha que maravilha. Como é que ele comprou? Ele comprou com o dinheiro dele. Bom, eu não tenho como voltar e alterar a escrituração. É lançamento X, ajuste de exercício anterior. Então, não há possibilidade dessa substituição. Uma possibilidade de substituição, ela está vinculada a um problema estrutural. Então, eu tenho um problema na estrutura, talvez, de algum dado que eu coloquei. Por exemplo, eu coloquei lá, fiz o DIPARA, registro 051 do plano de contas contábil, que é o plano de contas referencial. Optei por fazer isso na minha ECD. E aí, quando eu entreguei, fui fazer na ECF, eu vi que deu problema na ECF. Bom, não é
problema, posso fazer uma solicitação de substituição. A minha estrutura de uma conta determinada do plano de contas lá, o danado, na hora de cadastrar no plano de contas, cadastrou com a natureza errada. E aí foi para ECD assim. Bom, então é um dado estrutural. Então, eu não posso pensar, em hipótese alguma, em uma substituição que vá alterar lançamentos, extrair lançamentos, acrescer lançamentos, modificar lançamentos. Isso não é permitido ser feito. Inclusive, vale a lembrança, se a empresa é lucro real e você fez lançamento X, você tem que voltar e retificar a ECF do ano anterior. Porque eu preciso ajustar lá na ECF, porque o meu fiscal ele tem que ficar exatamente conforme os meus fatos contábeis. Não quer dizer que vai estar igual ao diário, vai estar igual a tudo que aconteceu. Então, se eu sou lucro real, eu estou falando de uma empresa lucro real, tem problema no estoque. Vou fazer o lançamento X em 2020. Mas a minha ECF de 2019, que eu vou entregar em 2020, ela vai estar com o estoque certo, que eu vou ajustar. Lá no meu LALU, esse valor para mais ou para menos do meu estoque. Eu preciso fazer isso lá, em relação ao meu custo. Então, preciso tomar um cuidado com relação a isso. Então, não é simples assim a substituição. E, importantíssimo, qualquer substituição de ECD é só até a entrega do próximo ano. Então, se eu quiser retificar ECD de 2019, de 2018 que eu apresentei em 2019, eu tenho até a data que eu vou entregar a ECD de 2019 2020 para substituí-la. 2019, vou ficar com prazo até maio de 2021 para substituí-la. ECF não. ECF eu tenho um prazo prescricional de 5 anos para retificar, e aí não é problema. E ela está sempre acompanhando aquilo que acontece na nossa ECD. Tá? Outra coisa importante quanto à substituição, vale lembrar que quando você trabalha com a ECD, você tem as tipologias de livros. Você tem lá o livro G, que nós falamos de uma escrituração completa. Nós temos o livro R, que é um livro de escrituração resumida. Aí a escrituração resumida é acompanhada de livros auxiliares, que é o livro auxiliar A, que é o diário, Z, que é o razão. Então, se eu for fazer substituições, é preciso eu verificar se eu também vou substituir tipologia de livro. Porque tem certas substituições que eu não posso fazer. Eu não posso trocar, por exemplo, um G pelo A. Eu posso trocar um G pelo R. Posso trocar um A pelo Z. Então, mesmo que eu queira substituir pela tipologia de livro, também eu preciso tomar um cuidado em relação a esse aspecto. Se a gente for até o manual da ECD, ele tem lá uma regrinha de convivência, de substituição entre eles, que o contabilista, o empresário pode ali acompanhar e entender como fazer sua substituição. Beleza. Guilherme, você quer comentar? A questão da substituição, né, o contador, o contabilista tem que prestar muito atenção, porque, igual o Valen falou, é algo que gera transtornos, principalmente igual ele falou. Alterei o estoque da empresa, né? Arrumei em 2020, só que eu tenho que lembrar que na empresa de lucro real, eu tenho que recuperar a ECF do ano anterior, então por isso tem que retificar a ECF também, né? Então tem que fazer o ajuste na ECF, porque eu tenho que aproveitar esses dados, a ECF no lucro real, eu recupero a entrega do ano anterior, né? Exatamente, é verdade. E assim, aproveitando, Guilherme, quais são os blocos de cada arquivo e o que significa cada bloco? Bom, o que nós temos? Vamos pegar aqui a ECD estrutura, é uma estrutura mais simplista, mais fácil de nós falarmos, né? Lógico que você falar registro a registro, às vezes pode faltar alguma coisa para nós. Mas, então, quando nós pegamos ali a estrutura da ECD, nós temos ali, a princípio, bloco 0. Bloco 0, ele vai ter os dados identificador daquele que é o contribuinte que está procedendo à escrituração. Você vai encontrar ali dados relacionados com a sociedade em conta de participação, se aquele diário for de uma sociedade em conta de participação. Você vai encontrar o registro do participante. Muitas vezes as pessoas
esquecem de colocá-lo quando falamos em empresas coligadas, controladas, controladoras, né? São pessoas que a obrigação minha é ter ali essa informação existente dessa pessoa na minha escrituração contábil. Nós temos também o dado relacionado com a minha escrituração, se é centralizada ou descentralizada. São dados básicos da minha pessoa e da minha escrituração. Bom, bloco I. O bloco I, ele é um bloco que vai trazer a estrutura dos meus lançamentos. Tá? Os meus lançamentos, ele vai vir ali para nós com a identificação do layout da minha escrituração, vai trazer para nós dados relacionados com o termo de abertura da minha escrituração, se for o caso, dados de livros auxiliares. Vamos ter ali dentro também dados relacionados com plano de contas, vamos ter ali plano referencial, código de aglutinação, vamos ter saldo das contas ao final de cada período, cada mês, saldo das contas de resultado, lançamentos, nós teremos ali dentro. Bloco J, as nossas demonstrações, balanço, DRE, MPL, J800 para você acrescentar outras informações que você assim desejar. Tá? Bloco K, informações de conglomerado econômico. Eu que, porventura, sou uma empresa controladora e preciso consolidar as minhas demonstrações, preciso trazer as informações dentro desse bloco. E a novidade trazida pelo legislador para esse ano é o bloco C, que é a recuperação da ECD do ano anterior. Isso aí nós não temos nada assombroso a se fazer, basta que eu esteja no aplicativo da ECD, com a minha ECD aberta. Na própria tela você tem um íconozinho, recuperar a ECD do ano anterior, desde que a ECD esteja também naquele arquivo, naquele programa que você está utilizando naquela máquina, ele automaticamente busca os saldos de período anterior, saldos de demonstrações, apenas para trazer para dentro da estrutura. Logicamente, se porventura nós tivermos divergência entre saldo final e saldo inicial, vai aparecer mensagem para nós de irregularidade na minha ECD. Tá? Então, preciso tomar cuidado com isso. Há uma preocupação muito grande que vai acontecer, e aí a recomendação, a princípio, é não recuperar, quando, porventura, nós mudamos de plano de contas, aí é outro contabilista, então isso vai dar uma confusão enorme, mas isso pode ser sanado com o registro I-157 apresentado na ECD, que é a transferência ou a mudança de plano de contas. Aí ele consegue fazer leitura e interface para nós dessas contas. É importante trazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou ter um sério problema em relação a esse aspecto. Tá? Mas muito tem perguntado, Valente, se eu entregar a ECD sem recuperar, ele transmite? Transmite porque ele não sabe, não verifica se você entregou a ECD no ano anterior. Ele vai transmitir. Mas, se você entregou, seu arquivo está naquela condição. Ele está inexato. E aí o legislador pode te aplicar aquela multa, que é a multa de 0,5% da sua receita bruta, porque você não trouxe a informação. Tá? Quando nós falamos em ECF, a estrutura ela é grandiosa. Por que é grandiosa? Porque ela é uma estrutura que, primeiro, ela está vinculada a 4 caminhos tributários: real, presumido, arbitrado, imune, isento. Então, nós temos o bloco L para lucro real, nós temos o bloco P, que é para as pessoas de lucro presumido, nós temos o bloco A, que é para as empresas de arbitrado, o bloco, se me fala a memória, U, que traz ali a estrutura para as pessoas de imune isenção. Tá? E essa estrutura, quando você fala em lucro real, ela se divide, porque ela tem as pessoas em geral, você tem as pessoas do sistema financeiro, você tem as seguradoras, as empresas de capitalização, então é uma estrutura muito maior. Tá? Aonde o seguinte, o que nós vamos perceber? O próprio programa da ECF, ele já me monitora em relação aos registros que são obrigatórios, como a ECD me faz. Só que eu sempre lembro o seguinte, contabilista não fica gerando ECD e ECF como uma caixa preta,
onde você joga ali dentro, balança e vê o que vai sair. Não. Nós temos dentro da ECD uma série de registros facultativos. Você pretende usá-los ou não? A gente sempre fala, é uma expressão esquisita, né? Você tem o registro facultativo opcional, ou seja, vai constar se eu quiser se eu quiser que conste, e tem o que ele chama de um registro facultativo obrigatório, que é uma expressão estranha, né? Como é que é facultado e obrigatório ao mesmo tempo? É uma expressão usada para validar, onde ele fala o seguinte, olha, esse dado aqui é obrigatório, mas se você não preencher, eu aceito a ausência dele, é porque ele não existe. Como, por exemplo, vou pegar lá o registro sobre a inscrição complementar na ECD. Ele fala, olha, você tem uma inscrição no Banco Central, preenche o número para mim, ou na NTT, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, ou se você tem um registro na CVM, ou se você tem uma inscrição estadual, coloca esse número aqui para mim. É um registro facultativo obrigatório. Se eu tenho inscrição estadual, ele tem que ser preenchido. Mas se eu não sou uma empresa comércio da indústria, sou um prestador de serviço, eu não tenho inscrição estadual. Ele valida com ele em branco. Agora, eu tenho um registro, por exemplo, que ele é facultativo opcional. Por exemplo, a minha empresa optou por não colocar na ECD plano de contas referencial. Para a minha opção. Eu não tenho obrigação. Existe o plano de contas, mas eu não quero colocar. Me deu essa vaga. Então, é preciso que o contabilista, quando ele vai gerar, ao entrar o aplicativo dele, ele vê nesse aplicativo aonde ele pode, no software dele, estar escolhendo o que eu quero, o que eu não quero, que venha nas informações. A mesma coisa, ele tem o seu software vai gerar uma ECF. Bom, ao gerar essa informação da ECF, quais registros essa natureza? Né? Ele encaixa com opcional ou facultativo obrigatório? Eu falo que numa ECF, você não tem facultativo opcional. Lá são todos facultativos, grande parte X e Y são facultativos obrigatórios. Ou seja, se tem o dado, preenche para mim. Se não tem, coloca. Não coloca. Então, é preciso que nós tenhamos o cuidado nessa geração. As pessoas, ao gerar um arquivo, você vai contar no dedo aí o contabilista, infelizmente, que consegue ler um arquivo de SPED contábil. Ele muitas vezes não consegue fazer a leitura do arquivo. Ele abre, tá cheio de letrinha, de número aqui, o que é isso? Bom, lógico, você não conhece a estrutura do registro, cada dado que está ali. Então, você não sabe se o arquivo está completo. Ele leva um validador, o PGE, passa no validador, aí muitas vezes não tem erro, tem aviso. Opa, só tem aviso, estou no sucesso, só mandar. Aí manda. Bom, se você foi avisado, é porque tem algo que está errado. É porque ele não pode afirmar que está errado. Ele está te alertando. Muitas vezes não, entrega. Bom, você acabou de abrir imagem. A mesma coisa uma SCF. Valida-se a SCF. Aí aparece, não, só tem aviso, pode mandar. Não. Se ele está te avisando, é porque você não preencheu. E ali deveria ser preenchido. Está faltando algo. Então, precisamos ter esse cuidado nessa estrutura de blocos que nós geramos. Se você pegar tanto o manual da ECD quanto o manual da ECF, você tem logo no início da estrutura técnica do manual, ele lista os registros e vem dizendo para você, ó, esse é obrigatório, esse é facultativo, ó, esse não existe. Então, eu recomendaria abrir aquele manual, ver essa estrutura e entender, ó, isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu não quero. Marley. Exemplo. Perdão. Desculpa. Nesse sentido aí de estrutural, depois você pode já complementar aí com o exemplo também, teve alguma mudança, já aproveitando isso a pergunta, teve alguma mudança no layout 8? O que acontece é que o governo sempre faz alguns ajustes, mas não são ajustes grandiosos. Ele sempre faz um ajustezinho de um registro, por exemplo, na ECD. Tá? Se nós pegarmos a ECD, ele fez uma amarração agora do seguinte: se eu quiser colocar o plano de contas referencial, o registro 051, é necessário que eu vá até o registro
0000, que é a minha identificação, e lá identifique, eu quero colocar plano de contas referencial. Se eu não marcar lá, ele recusa o plano de contas referencial, ele vai dar erro. Eu já tive aqui pessoas me mandando perguntas no dia a dia, perguntando, Valeu, eu estou com um problema no meu plano de contas referencial, estou validando a ECD, ele está dando erro. Mas por que ele está dando erro? Não é que o plano de contas está errado, é porque eu não referenciei lá no registro 0000, que é a abertura do arquivo, que é os meus dados, que eu optei. Então, ele vai sempre fazendo ajustezinhos. Ajuste grande na ECD é o bloco C, que é um ajuste grande para nós. Tá? Você pega a SCF, ele sempre faz ajustezinhos. Se você pegar as tabelas dinâmicas, que são a estrutura dos nossos registros e plano de contas, sempre ele vai lá e ajusta algum elementozinho naquela tabela. Por exemplo, se você entrar no site hoje, do SPED, entrar no serviço ECF, nós temos lá uma tabela atualizada dia 8, sobre essa estrutura, tá? Atualizada no dia de ontem, sobre a nossa ECF. Eu sempre tenho uma atualizaçãozinha de linha. O que é importante? Eu sempre vou recomendar às pessoas como uma facilidade. Eu quero saber o que mudou na ECD. Muito simples. Abre o manual da ECD, vai ao final dele. Você tem lá, sombreado de amarelo, todos os lugares daquele manual que foi alterado. A mesma coisa, o que mudou na ECF? Quero entender. Vai lá no ECF, abre lá o manual, vai ao final dele, está sombreado de amarelo, tudo que mudou. Tabelas dinâmicas, é uma estrutura em Excel. Você abrir, todas as linhas que estão sombreadas de amarelo é o que ele mudou. Ou ele inseriu, ou ele mudou a transcrição daquela linha, ou ele mudou regra de validação. Então, são poucas as mudanças. Por exemplo, você pega a ECF, vou falar de uma mudança que a gente tem falar mais significativa para o pessoal do lucro real, é a criação de um registro novo lá no meu Lalu e na Lax, que é um registro para controlar os meus saldos da parte B do Lalu e da Lax. Porque esses saldos antes eram controlados automaticamente, ele faz um registro em que eu vou precisar monitorar esses saldos agora. Então, é a mudança mais significativa. Agora, todo ano ele faz pequenos ajustes, que muitas vezes alguns ajustes não refletem para mim, porque não recai para mim, ou às vezes eu só percebo um ajuste quando eu faço uma validação. O que a gente sempre fala para evitar sempre problemas em relação ao ECD e ECF é o seguinte: sempre recomendo, gere a sua ECD, retire da sua ECD todos os avisos. Eu não preciso falar para tirar, porque se você não tirar, você não transmite. Tá? Mas retire de sua ECD todos os avisos, deixe o arquivo zerado, assina o arquivo. Antes de você transmitir, leva o arquivo, recupera o arquivo na sua ECF. E aí, ao recuperar o arquivo na ECF, você vai estruturar a parte fiscal. Bloco C, bloco E da ECF, que é a estrutura recuperada. Recuperou ali, manda validar a sua ECF. É lógico, vai aparecer N erros porque você não preencheu a ECF. Mas sua única preocupação é qual? Se porventura aparece algum erro em bloco C e bloco E da ECF. Se não apareceu erro, você está diante de uma estrutura, não estou dizendo da contabilidade, você tem uma estrutura de ECD maravilhosa, vai atender os dois lados. Agora, se a contabilidade está correta ou não, isso é outra conversa. Então, é o que a gente recomenda. Então, as alterações, mas as alterações muitas vezes não são tão significativas quanto nós temos. O que a gente preocupa mesmo nessas validações são certos registros que, às vezes, o software da pessoa não gera. E aí eu vou ter que entrar e digitar no PGE, como, por exemplo, um bloco K de conglomerado econômico. Às vezes, o meu software não gera isso. Eu tenho que entrar e digitar essa informação, estruturar. Então, as pessoas entregam sem a preocupação. Você pega, por exemplo, demonstrações.
As pessoas geram e, às vezes, no software não está estruturado ou ele não construiu para gerar MPL. Quando você valida a SF, ele vai só te dar um aviso. Ó, não tem DMPL nem demonstração de lucros e prejuízos acumulados. A DLPA. Tá? Bom, ele não sabe por que não tem. Porque para ele é o seguinte, eu posso ser uma pessoa jurídica, por exemplo, sociedade cooperativa, quero gerar DLPA, isso não existe nessa pessoa. Mas eu deveria ter essa demonstração ali formatada. Então, muitas das vezes, é um problema de estruturação de software. Meu software tem que estar preparado para gerar algo. Então, na hora que eu entrar, né, quais são os registros que tem que existir? Meu software está preparado para isso, ele não vai deixar de gerá-los. Mas os opcionais, eu tenho que ir lá identificar, para que eu gere uma estrutura e apresente uma estrutura adequada. Então, é muito bacana o que o Evaldo falou, a questão de você gerar a ECF primeiro, não transmitir ela ainda, certo? Pegar a informação, que quando você vai passando os passos, né, da ECD-DCF, tem lá a opção gerar. Antes, você gera o arquivo para entrega. Então, esse arquivo para entrega, sem assinar ainda, sem transmitir, você pega ele, vai lá na ECF e importa aí para verificar essas inconsistências. Por quê? Quando você transmite a ECD, aí, meu filho, se der algum problema, aí é só pedir para Deus e tentar resolver, né? Você levantar uma coisa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Então, é muito válido o que o Valeu está falando, é questão disso. Antes de você entregar, você entregou, aí tem que verificar todos aqueles passos anteriores que o Valeu falou. Verificar, tem que avisar o que foi feito de errado, o que está errado, e isso gera alguns transtornos para o contador, né, o contabilista. Então, antes de fazer isso, você verifica, se deu erro nesse ECF, que é o complemento do ECD, então algo no ECD não está correto. Compensa você ir voltando, né, na ECD, verificar o que está errado, conseguir tentar resolver a tempo, certo? Para você conseguir entregar a ECD com a ECD primeiro, né, com informações mais fidedignas, né? Nesse aspecto, Guilherme, o sistema da Macrosystem aí é muito rico, né, nessas validações, justamente para quando você vai entregar o ECD, ECF, não precisar voltar nessas informações e refazê-las. Isso, principalmente quando o Evalei fala a questão de plano de contas, porque na ECD você não tem obrigatoriedade de entrega do plano de contas, é opcional você entregar o registro 051. Mas eu, como consultor, eu sempre recomendo os nossos clientes, principalmente clientes da Macrosystem, a entregar a ECD com o plano de contas. Porque quando eu vou fazer a recuperação da ECD na ECF, eu recupero dados do plano de contas. Então, se por acaso tiver alguma divergência, alguma informação que não esteja correta, vai ser ali que você vai fazer a verificação, principalmente de contas que estão com natureza errada, né? E isso, antes de você gerar também o seu arquivo, o sistema Macrosystem, o que ele faz? Ele dá uma série de validações. Se uma conta que você utilizou na sua estruturação contábil, ela não tiver sido feita de para, ele te avisa que aquela conta não foi feita de para, de acordo também com o tipo de plano de contas, né? Porque hoje nós temos uma base de 9 planos de contas que são utilizados tanto no ECD quanto no ECF. Lembrando que no ECF ela é obrigatória, certo? O plano de contas é obrigatório. Na ECD não. Mas eu recomendo, geralmente, os nossos clientes a entregar o plano de contas também, para não ter aquela surpresinha na hora de importar a sua estruturação contábil, recuperar a sua estruturação contábil dentro da ECF. Beleza, muito válido, Guilherme. E aí eu gostaria de saber, tanto do Evarley quanto de você também, quais são as maiores dificuldades encontradas por vocês nos usuários na hora das entregas, tanto do ECD quanto do ECF. Bom, dificuldades elas existem das mais variadas, né? Eu diria, pela experiência que eu tenho de instrução com ECD e ECF, e também da prática do dia a dia com ECD e ECF, eu diria que da minha parte eu não vejo dificuldade. Porque consigo facilmente estruturar o arquivo, corrigir qualquer informação que seja necessária do arquivo, porque muitas vezes tem irregularidades que você não vai conseguir corrigir no aplicativo. No PVA,
do PGE. Às vezes você tem que exportar o arquivo texto, levar ele para fora, corrigir ele lá de fora, trazer ele para dentro. Inclusive, o manual agora desse ano veio trazendo ali instruções para você pegar o arquivo texto, converter em Excel, para você fazer qualquer trabalho, reconverter em bloco de notas para você trabalhar. Então, quem não tem a leitura tem muita dificuldade, não tem o conhecimento, tem muita dificuldade. Eu falo que muitas vezes, posso resumir o seguinte: dificuldade de ECD está na parametrização que você fez no seu software. A parametrização não foi adequada. Então, a pessoa vai gerar um balanço, o balanço não é gerado adequadamente, principalmente o resultado não é gerado adequadamente, como pede a norma de contabilidade, porque não sabem estruturar aquilo. Tá? Como eu disse, não sabe fazer ali a seleção de quais registros facultativos meu arquivo tem que ter, quais eu quero que tenha. Então, tem muita essa dificuldade. As pessoas geram simplesmente o seguinte: eu tenho um software, eu fiz o lançamento contábil aqui, fechei meu balanço, agora é só entrar e gerar ECD. Já está tudo pronto aqui dentro. Não, está tudo pronto ali dentro. Vou citar aqui um outro exemplo. Sua empresa fez importação ou exportação? Ou fez operações com o exterior? Porque se você fez alguma operação com o exterior, você tem que apresentar o chamado livro L, o livro da moeda funcional na ECD. Aí a pessoa fala assim: mas que livro é esse? Não é um livro. O que o legislador falou? Se você tem operações feitas em outra moeda que não seja o real, lógico que você contabilizou em real, você não pode contabilizar isso em outra moeda. Mas você falou e fez o registro, você tem uma operação em outra moeda. Eu tenho que ir no meu arquivo da ECD e lá no registro I020 e ir lá pontuar. O meu registro I155, o meu registro I200, I250, I355, I155 é saldo das contas. I200 dados do lançamento. I250 as partidas do lançamento. I355 saldo das minhas. Eu tenho que ir nesses registros e fazer acréscimo de campos. Vai ter mais alguns campos nesse registro aqui. É como, por exemplo, o seguinte: o meu registro I155, a linha ela tem 8 campos. Eu vou acrescentar mais 3 campos para trazer informação da moeda funcional. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: mas como é que eu faço isso no meu software? Seu software tem que estar preparado para gerar a moeda funcional. Mas aqui tem onde gerar, mas quando você fez o lançamento contábil, aonde você marcou que aquilo é moeda funcional? Ele lê aquilo. Não sei aonde. Cara, você vai ter que entrar, então, ali na sua estrutura do seu PGE, tanto que hoje nós não chamamos mais de PVA, Programa Validador e Assinador. Hoje é um programa de geração de escrituração. Eu vou lá e lanço. Então, muitas das vezes, as pessoas têm dificuldade grande por desconhecer a estrutura. Esse é o que eu vejo o maior problema. E aí, o seguinte, eu posso ficar aqui o resto da tarde falando para você sobre os mais diversos problemas que você tem de erros. Surge de tudo. Tem gente que consegue criar erro. E tem erro que o programa gera. Você não consegue entender porque que ele gerou. Isso tanto na ECD quanto na ECF. ECF, a dor de cabeça das pessoas, vou citar aqui 2 para você. Lucro real é LALU. As pessoas apanham para escriturar o LALU. Pela forma de amarração que ele faz. Outra que as pessoas têm dificuldade é a questão presumida, aonde o legislador, para verificar se eu estou distribuindo o lucro existente, ele pegou a parte minha do balanço, a minha estrutura P100, e ele verifica se o meu ativo e passivo está fechando. E aí, quando eu não tenho essa obrigação de fazer encerramentos mensais, fica aquele valor lá. Aí a pessoa fala assim: eu tenho que incluir um lançamento aqui para poder fechar. Aí a pessoa fica em dificuldade. Como é que eu incluo esse lançamento aqui? Como eu faço? Como é que eu tenho que fazer isso? Então, as pessoas se sentem perdidas. Então, as irregularidades, elas são inúmeras.
Vinícius? Você pode citar a dificuldade das pessoas. Mas eu acho que ela se minimiza quando você trabalha, como nós falamos, ECD junto com a ECF, você minimiza esses problemas. Beleza. Guilherme? Eu vejo muita dificuldade, muitos clientes, né, as pessoas que a gente trabalha auxiliando, é fazer o de para. No nosso ver, que a gente está acostumado, igual o Evandro falou, que não vê dificuldade, a gente está acostumado a trabalhar com o sistema, com o PGE, com o PVA, como era dito anteriormente, né? A gente tem uma visão mais é tranquilo, mas eu vejo muitos clientes tendo dificuldade no de para. Por quê? São bem dizer, 9, 10 planos de conta. Então, o que eu vou colocar? Entendeu? Porque as pessoas têm aquela dificuldade, principalmente, vamos pegar um exemplo lá nos fornecedores, com partes relacionadas e com partes não relacionadas. Viu? Que ali, dependendo da pessoa que está fazendo de para, dá um bug, né? O que essa parte relacionada, o que essa parte não relacionada, aí nós temos que fazer, pesquisar na literatura, explicando o que é o relacionamento, a questão que tem a ver com o participante, né, que é um dos registros que vai na ECD também, a participação do seu fornecedor, qual que é o nível de participação que o seu fornecedor tem na empresa, né, então você consegue fazer essas partes relacionadas ou não relacionadas, né, ou tem outros valores, uma conta lá que se desmembrou, os tais valores mobiliários, então dependendo da situação, dependendo do tipo de conta, o cliente, o usuário, né, a pessoa que está fazendo a configuração no software, tem uma série de dificuldades, né, com algo que a gente pensa, nossa, mas é tão fácil fazer o de para. E não é, para a gente estar acostumado, sim, mas para quando a pessoa vai começar a entregar, tem obrigatoriedade de entrega pela primeira vez, ela sente um pouco esse baque, né, então por isso a gente no suporte está sempre auxiliando os clientes, né, entra em contato com a gente dá um auxílio, sempre explicar na medida possível como fazer esse de para. E lembrando também que na hora de você gerar o arquivo, quando você pede para gerar o arquivo com a inclusão do plano de contas, o sistema faz uma lista, né, de quais contas não foram feitas de para, a gente faz o auxílio para vocês. Tem vídeo também no nosso YouTube, né, tem vídeo explicando como fazer o de para também dentro do sistema Macrosystem. E para finalizar esse nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de perguntar o que vocês esperam do SCD e também para o SF para o ano que vem? Bom, nós temos um ano de 2020 e, para quem está o vivendo, né, um ano atípico das nossas vidas, né? A pandemia, a dificuldade, nós temos para todos os aspectos, né? A tentativa de sobrevivência, dificuldade de o governo nos assistir em relação a essa necessidade de saúde, de alimentação, de sobrevivência em geral. Tá? Eu acho que, em função de tudo isso que nós estamos vivendo, eu acho que o governo poderia parar um pouquinho e repensar qualquer atitude de 2020 para 2021. Acho que é um ano que nós precisamos reconstruir. Para muitos é momento de reconstrução. Nós temos aí inúmeros escritórios contábeis que se reduziram consideravelmente, sem contar com aqueles que deixaram de existir. Você pega empresas aí, suas estruturas administrativas reduziram sensivelmente em função disso. Acho que a parte do governo ela tem que ser repensada. Pega as empresas que fornecem as ferramentas para o nosso dia a dia, os softwares, também tiveram que se reinventar, estão se reinventando. Eu acho que você trabalhar qualquer novidade de escrituração de 2020 para 2021 é judiar do empresário, é judiar do pessoal da área de tecnologia, é judiar do contabilista. Nós não deveríamos passar por mudanças. Eu acho que esse ano é um ano para a gente, no máximo, manter aquilo que nós temos já existente. Qualquer implementação nova, ela vai nos custar muito. Isso é um grande problema, porque qualquer implementação que é feita,
ela não é feita no ano. A gente só fica sabendo disso em dezembro ou, às vezes, janeiro e fevereiro. Tá? Sabe, todo ano o governo mudou. Ele nunca esteve satisfeito. Tá? Todo dia é aquela pessoa que muda o móvel de lugar. Ele nunca sabe que lugar que é bom aquele móvel. Ele sabe que o móvel vai ficar bom naquela sala, mas ele não sabe aonde. Todo dia ele muda de lugar. Todo mundo que chega critica que está no lugar errado. Aí vai e muda. Então, nós não podemos ficar assim. É preciso que se estabeleça, que a gente tenha condição de trabalho. E nós estamos num ano em que nós estamos tentando trabalhar e talvez chegaremos ao final do ano ainda tentando trabalhar. E aí é muito judiação o governo trazer novidade para nós, de ECD e de ECF, para um ano em que nós passamos o ano inteiro tentando trabalhar e vamos chegar no 2021 tentando de novo trabalhar. Isso, é muito bom, né, essa fala do Evarley, porque é o seguinte, a gente pensa, igual ele falou, a gente está num momento complicado, né, então temos prazos, né, provavelmente o ano de 2021 vão ter muitas sequelas do ano de 2020, né, então vão ser sequelas que só deve talvez normalizar talvez em 2022, né, sendo mais positivo, otimista possível, né? Então, o que a gente espera é que para o próximo ano de 2021, né, tratando do exercício 2020, a ECD-ECF flexibilize algumas coisas, sabendo da situação de pandemia, da situação de risco, né, que não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, se fosse algo somente no Brasil, ou às vezes fora do Brasil, ela tem entendido, mas é algo que afeta não só o Brasil, mas também o mundo inteiro, né? Então, eu creio que para 2021, os legisladores, a Receita Federal, juntamente com os órgãos competentes, tenham mais flexibilização, tenham mais consciência do que a gente está passando, do que os escritórios estão passando, igual a Valéria citou brilhantemente, a questão, né, de que os escritórios estão diminuindo, alguns escritórios não existem mais, porque a crise afetou também o setor contábil, principalmente com questões, né, com o departamento pessoal, as MPs, a social e tudo mais. Então, a gente espera que para o ano que vem a situação, né, se houver alguma mudança, que seja algo para adequar o que houve esse ano para a entrega das obrigações acessórias no exercício seguinte. Beleza, Guilherme. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso webinar. Gostaria, antes de tudo, de convidar vocês para participar do nosso quiz da Macrosystem sobre ECD e ECF. Vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. E se ficou alguma dúvida, basta pegar o seu celular, apontar a câmera para o QR Code, que está mostrando abaixo aí na sua tela, que o time comercial da Macrosystem vai estar pronto para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando também que esse webinar ficará disponível no Spotify da Macrosystem e todas as suas plataformas digitais. Se você gostou, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para ficar sempre atualizado com tudo que acontece no mundo contábil. Gostaria de agradecer a presença e a participação de vocês. Muito obrigado, Evarley. Foi um prazer bater esse papo com você. Você sabe que aqui a casa é sua, as portas estão sempre abertas aí para você. Eu lhe agradeço o convite da Macrosystem para trazer essas informações. Nós esperamos que elas sejam úteis e que os nossos profissionais que têm que fazer uso desses instrumentos tenham a felicidade de fazer bom uso e consigam cumprir as obrigações dentro do tempo hábil. Legal. Muito obrigado, Guilherme. Gratidão sempre aí por você. Fica à vontade. Você sabe, mais uma vez, a casa também é sua. Obrigado, Vinícius, pelo convite, né? Também pela participação mais do que especial do Evarley, que é um parceiro nosso, já que eu conheço o Evarley. Não vou contar dar o tempo conhecido, não, para a gente ficar velho, né? Para a gente não denunciar a nossa idade, né? Mas há alguns anos a gente conhece ele, é um parceirão nosso, sempre trazendo informações, sempre nos atualizando também, né? Então, assim, muito bom participar com você mais uma vez dessa troca de ideias, dessa aula, que sempre, toda vez que a gente tem um encontro com o Evarley, é sempre uma aula muito boa, que a gente sempre sai melhor do que a gente chega, né? Obrigado.
Bom, vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado também. Fiquem com Deus e até a próxima.